Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira, e uma terça-feira que promete muito para o nosso Vasco da Gama. Terça, acima de tudo, de reapresentação no CT Moacir Barbosa. O elenco esmaltino volta a campo hoje, após a partida vexatória contra a equipe do Corinthians no último domingo e, acima de tudo, após a demissão do técnico Rafael Paiva. Ou seja, o elenco volta a campo hoje no CT com Felipe Maestro na beirada de campo. A gente vai comentar sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão, mas além dessas também teremos muitas outras informações, trazer novidades aqui quanto aos próximos passos do Vasco da Gama no mercado da bola, não por reforços, mas por um treinador. O Vasco, que após a demissão de Rafael Paiva, terá Felipe Maestro no comando da equipe pelas próximas 3 partidas de Campeonato Brasileiro, mas busca um técnico para 2025 e já iniciou os primeiros contatos. O que Pedrinho quer para ser o novo treinador, a gente também vai trazer aqui a vocês nesse vídeo. Porém, antes de começar aqui, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, pô, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Como? Deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o nosso crescimento. Até um pedido especial, vocês que curtem o nosso conteúdo. A gente passou, né, o início da semana passada, no final de semana retrasado todo, sem postar vídeos aqui no canal. A gente não estava no Rio, acabou viajando. Então, o YouTube ele tá dando uma enxugada na divulgação do nosso conteúdo. E eu peço para você que curte o nosso canal nesse momento de verdade mesmo, para vir aqui embaixo e deixar o seu like, pois é o seu like que divulga o nosso vídeo dentro da plataforma do YouTube. Então, larga o dedo no joinha, curta também o vídeo, que é de suma importância para o nosso crescimento. E não esqueça de aqui embaixo deixar o seu comentário sobre o que você acha dessa situação, né, envolvendo o nosso Cruz Maltino e a mudança de treinador. Show de bola, vascaíno. Vamos embora agora então, sem muita enrolação, falar, claro, logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês falando sobre essa situação, né? Como a gente trouxe na introdução do vídeo, hoje teremos uma grande mudança, uma grande novidade no CT Moacir Barbosa. O elenco que volta a campo hoje, volta às atividades hoje no nosso CT. O elenco Cruz Maltino derrotado para a equipe do Corinthians nesse último domingo pelo placar de 3-1, terá como grande objetivo nesse momento a partida do próximo sábado contra a equipe do Atlético Goianiense em São Januário. É um jogo decisivo, é um jogo de fato muito importante para o Vasco da Gama. O Vasco ele que tem pretensões ainda nesse Brasileirão, e exatamente por ter pretensões que Rafael Paiva foi demitido e Felipe Maestro foi colocado no cargo de diretor, perdão, saiu do cargo de diretor técnico para o cargo de técnico interino do Vasco até o final da temporada. Ele nesse momento comandará o Vasco contra a equipe do Atlético Goianiense no sábado, contra a equipe do Atlético Mineiro lá na quarta-feira da semana que vem, e também comandará a equipe do Vasco contra o Cuiabá no último final de semana, que no caso será o do dia 8, contra a equipe cuiabana, né? Contra a equipe matogrossense, melhor dizendo, em Mato Grosso. Então, Felipe tem 3 grandes desafios. E ontem, a entrevista coletiva que aconteceu foi uma entrevista muito esclarecedora, em diversos aspectos. E um dos esclarecimentos que tivemos na entrevista coletiva de ontem foi a situação da saída do Rafael Paiva e da chegada do Felipe. A gente já trouxe aqui a vocês no Boa Noite Gigante de ontem. Caso ainda não viu, corre lá para conferir o porquê dessa mudança, o que fez o Pedrinho, né, colocar o Felipe Maestro no cargo de treinador, o porquê da confiança no Felipe, quem é o Felipe internamente, se o Felipe até ficaria para 2025. Tudo isso a gente já trouxe a vocês através das palavras de Pedrinho na noite de ontem. Mas Marcelo Santana, diretor executivo, também falou um pouquinho sobre essa situação envolvendo o Felipe. E a gente agora, nesse Acorda Vascão,
traz as palavras aí a vocês, exatamente dessa situação envolvendo Felipe Maestro no cargo de técnico do Vasco e o que motivou a chegada dele e a demissão de Rafael Paiva. Então, Marcelo Santana, a gente abre aqui o Conseguir nosso. implementar dentro de uma cultura brasileira que a gente tem, dessa pressão, dessa exigência, dessa cobrança. O Rafael Paiva, por exemplo, um profissional que a gente é grato pelo trabalho que ele trouxe dentro do Vasco, pelos resultados que ele conseguiu, junto com a equipe de trabalho, trazer ao Vasco. No primeiro recorte do Paiva, como eu citei na resposta ao Thiago, o Paiva ele tinha um recorte de 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, até a primeira pausa da data FIFA. Num segundo momento, quando a gente volta dessa primeira data FIFA, o Vasco fica um período de 8 partidas sem ganhar, com 4 empates e 4 derrotas, que infelizmente resultaram ali na nossa eliminação na semifinal da Copa do Brasil, a primeira semifinal de Copa do Brasil do Vasco em 13 anos. A gente consegue vencer 2 partidas contra Cuiabá e Bahia, e depois a gente tem novamente 2 derrotas em sequência, para o Botafogo e o Fortaleza. E aí teve muita gente que ainda questionou, troca o treinador, por essa questão cultural. A gente preferiu dar uma continuidade ao Paiva por acreditar que as pessoas precisam de tempo para fazer o seu trabalho e não pode ser sempre numa primeira oscilação que você faça as mudanças das pessoas. Então a gente teve um novo período, coincidiu de uma nova data FIFA, onde a gente teve um tempo para poder trabalhar novamente. Só que, infelizmente, nesses 2 jogos que a gente teve mais recentes, contra o Inter e no jogo de ontem contra o Corinthians, o resultado não foi o positivo, mas também algo que o presidente sempre nos cobra dentro do departamento de futebol, que a gente não consegue controlar o resultado, a vitória, o empate e a derrota. Mas a postura a gente não pode negociar. E a imagem que a gente teve desses 2 últimos jogos nos gerou um pouco de preocupação, e a mudança de rota é para buscar devolver o Vasco a uma competição internacional. O Vasco, nos últimos 10 anos, ele jogou por uma vez a Copa Libertadores, no ano de 2018, e ele jogou a Sul-Americana por uma vez no ano de 2020. Então a gente tem essa responsabilidade de, depois de 5 anos, levar o Vasco a uma competição internacional. Então temos, em alguns momentos, essa dificuldade de encaixar o que a gente crê, o que a gente acredita, de modelo de jogo, de modelo de negócio que eles têm que conversar, porque no Brasil todos os clubes têm uma dependência da negociação de atletas para fazer o encaixe dentro do orçamento, e aí entra justamente Meu no amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, realmente essa é a situação do Vasco. Acredito que tá nítido, tá evidenciado o porquê Rafael Paiva foi demitido e o porquê Felipe entrou no cargo de treinador. Porque o Vasco tem como objetivo chegar a uma classificação para a Sul-Americana na temporada de 2025. Realmente, o grande objetivo era a Copa Conmebol Libertadores, mas hoje ficou muito distante exatamente pelas últimas rodadas de Rafael Paiva. A gente chegou a comentar aqui com vocês que a linha do Paiva no Vasco era uma linha completamente decrescente. O Paiva vivia uma queda de rendimento, não se via luz e esperança mais no trabalho do técnico Rafael Paiva e de passar pela cabeça, né, dos gestores cruzmaltinos que até mesmo haveria a possibilidade do Vasco nem sequer conseguir a classificação para a Sul-Americana, fez com que Paiva caísse e Felipe tomasse conta do vestiário cruzmaltino. Mas agora, sem Paiva, o Vasco terá que buscar um novo nome no mercado da bola. E muitos nomes vêm sendo oferecidos, outros nomes o Vasco tem procurado, e a gente, é claro, vai falar sobre isso com vocês aqui nesse Acorda Vascão. Ontem a gente já trouxe a informação no Fala Gigante envolvendo 3 nomes, né? Nomes que o Vasco sondou no mercado. São eles Pedro Caixinha, Gustavo Quinteiros e Hernan Crespo. 2 desses 3 hoje se encontram livres no mercado. O Caixinha livre no mercado e em Portugal após a passagem pelo Red Bull Bragantino. Hernan Crespo livre no mercado após conquistar aí uma vaga no Mundial de Clubes de 2025 e sendo o campeão da Liga dos Campeões Asiáticas pelo Al Ain dos Emirados Árabes, perdão, está livre no mercado após ele mesmo ter pedido demissão. E tem um terceiro nome, que é o nome do Gustavo Quinteiros, um argentino que atualmente treina
o Vélez Sarsfield, que é o líder do campeonato argentino, faz o Vélez, que não tem nenhum grande atleta, jogar um grande futebol, e é um nome que, de acordo com informações, além de ter sido, não foi apenas procurado pelo Vasco, né? E essa é a realidade, mas foi um nome oferecido por meio de intermediários para o Vasco da Gama. Informações é que esse nome, campeão da Sul-Americana, perdão, está quase sendo campeão, né, do Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield. Ele foi procurado pelo Vasco da Gama e tem sido feita uma ponte, né, com intermediários com a gente para uma possível chegada. Mas tudo está em estágio inicial, meu amigo. Tudo está em estágio, volto a repetir, inicial. É o Vasco fazendo procuras no mercado para entender a questão financeira, entender a questão tática, como funciona a metodologia de treino dos profissionais, entender a possibilidade de uma chegada, se há o interesse de uma chegada ao Cruz Maltino. Isso está tudo no campo ainda da sondagem, da conversa, dos primeiros contatos. Inclusive, dentre esses primeiros contatos feitos pelo Vasco, a informação é que Pedro Caixinha, o técnico português que treinou o Red Bull Bragantino, até chegou a gostar, tá, da procura feita pelo Cruz Maltino e nesse momento aguarda um novo contato do Vasco da Gama. Informações é que o staff do Pedro Caixinha foi procurado na última semana para uma consulta ainda inicial. Não há proposta alguma do Vasco da Gama, mas nesse momento, pelo fato do Pedro Caixinha ter o interesse de seguir trabalhando no futebol brasileiro, a possibilidade de treinar o Vasco da Gama realmente fez com que o treinador desse até sinal verde para o intermediário dele, para o agente dele, avançar nas conversas com o Vasco da Gama. Lucas, então quer dizer que Pedro Caixinha será o técnico do Vasco? Não, meu amigo, é claro que não. Tudo ainda em estágio inicial. Pedro Caixinha não quer trabalhar em 2024, quer pegar um trabalho apenas para 2025. Isso é até algo que ajuda, né, a possibilidade de um desfecho com o Vasco, porque o Vasco não quer um técnico para as 3 rodadas finais do Brasileiro, pois esse nome será o Felipe. O Vasco quer um técnico para o ano que vem. Então tudo isso será conversado, é claro, com o intermediário do Pedro Caixinha, mas também nada confirmado. Informações é que lá no Red Bragantino ele tinha um salário de R$ 350 mil mensais, um salário muito curto, e tinha 2 profissionais trabalhando ao lado dele, que era o preparador físico Polívios Quitiris e também o auxiliar técnico José Bauman e Pedro Malta. São esses aí os 3 grandes profissionais. Eu falei 2, porém são 3 profissionais que, no caso, trabalhavam com Pedro Caixinha no Red Bragantino, e ele não abre mão de levá-los para o seu próximo clube. Porém, volto a repetir, tudo ainda em estágio inicial, mas a procura do Vasco foi feita assim para Pedro Caixinha, para Hernan Crespo e para Gustavo Quinteiros. Para por aí? Não para. Pois ontem tivemos informações, através do jornalista Diogo Dantas, lá do portal O Globo, que o Vasco da Gama também vem demonstrando interesse por outros 2, grandes nomes. Nomes que são bem prestigiados pela torcida do Vasco, que são eles: Renato Gaúcho e um outro nome que eu vejo muito torcedor querendo, que é o Luiz Castro. Informações é que interlocutores, ou seja, pessoas que estão à volta do presidente Pedrinho e o próprio Pedrinho já iniciaram contatos pela busca de um técnico. E dentre esses nomes, além, é claro, de Crespo, de Pedro Caixinha, de Gustavo Quinteiro, Renato Gaúcho recebeu também uma sondagem. Renato é um técnico que, de forma curiosa, já treinou o próprio Pedrinho no Vasco da Gama. Renato, é importante lembrar, treinou o Vasco em 2008 e o Pedrinho ele cai com o Vasco em 2008. Então, assim, Renato e Pedrinho já se encontraram na situação de Renato Gaúcho sendo técnico e Pedrinho atuando profissionalmente pelo Vasco. Há uma relação muito boa entre as partes, entre Renato, Pedrinho e também o Felipe, que é o atual técnico interino do Vasco, mas há poucos dias atrás era o diretor técnico. E essa boa relação pode ser um fator importantíssimo para uma chegada de Renato Gaúcho ao Vasco da Gama. O nome que está de saída do Grêmio, ele não vai ficar no Grêmio para a temporada de 2025. O ciclo do Renato no Grêmio, de fato, se encerrou. Foi feito o primeiro contato. Renato não descartou o Vasco, mas também não andou com as negociações, porque a informação é que ele prefere esperar o final do ano antes de tomar qualquer atitude. Acho que pode acontecer, acho que pode dar liga.
Renato gosta muito de trabalhar no Rio de Janeiro, que é a cidade onde ele gosta de morar. Isso tudo pode ser um fator de grande influência para uma chegada do Renato ao Vasco. Rio de Janeiro, Vasco da Gama, boa relação com Pedrinho e Felipe e, é claro, estar livre no mercado. Mas, além do Renato, também tem a situação do Luiz Castro, informações do próprio jornalista Diogo Dantas, é que o Luiz Castro foi um nome que, além de ter sido alvo de Vasco e Santos, é um alvo também do Vasco da Gama. O Vasco busca esse nome mais experiente e, por isso, já analisa a situação do Luiz Castro. Mas diferente do Renato Gaúcho, do Hernan Crespo, do Gustavo Quinteiros e do Pedro Caixinha, não foi feito ainda nenhum contato pelo Luiz Castro. Apenas está no campo da observação, da análise, do interesse. Português que comandou o Botafogo na implementação da SAF, fez um grande trabalho por lá, mas é um nome mais difícil por conta da situação financeira. Luiz Castro tem um salário altíssimo, recebe um salário muito alto, longe da realidade financeira do nosso Cruz Maltino. Exatamente por esse motivo, a questão Luiz Castro está muito mais no campo da idealização do que da realidade. Realmente, a idealização, perdão, a realidade, nesse momento, diante dos nomes que foram colocados à mesa do Vasco, interessaram internamente e o Vasco avançou, é Renato Gaúcho, Hernan Crespo, Gustavo Quinteiros e Pedro Caixinha. E o Felipe responde exatamente, o Pedrinho, perdão, responde exatamente essa questão ontem, com relação a quem ele gostaria que fosse o treinador do Vasco. A gente traz as palavras do Pedrinho a vocês. Então, respondendo a tua pergunta, é difícil a gente encontrar o que eu penso de futebol, o que a gente tem no mercado e que caiba dentro do orçamento. Vou encontrar isso? É difícil. Não sei se de repente eu vou encontrar o treinador que jogue do jeito que eu imagino que o Vasco mereça jogar, que caiba dentro do orçamento, entendeu? Então, assim, a gente tem alguns perfis e torce para que tudo encaixe e seja o mais próximo daquilo que a gente pensa. É, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, o próprio presidente Pedrinho reclamando até um pouquinho da questão financeira hoje do Vasco e deixando bem claro qual é a situação hoje do nosso Cruz Malte. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, falar sobre o último nome, um nome que o Vasco não procurou, um nome que o Vasco não foi atrás, porém um nome que o Vasco foi se colocado na mesa do Vasco, melhor dizendo, que é o nome do Gustavo Adolfo Costas Maqueira, mais conhecido apenas como Gustavo Costas, um argentino de 61 anos de idade, que é hoje o técnico do Racing. Sim, ele mesmo. O atual campeão da Copa Conmebol Sul-Americana, técnico que passou pela seleção da Bolívia, técnico que passou por grandes clubes como Guarani, Aliança Lima, Cerro Porteño, Olímpia, Al Nassr, Barcelona de Guayaquil, Atlas, Santa Fé, Palestino do Chile. Esse nome foi colocado na mesa do Vasco da Gama por meio de intermediários. O treinador que tem 30 vitórias e 52 jogos sob o comando do Racing, né, durante essa temporada. Fez o trabalho essencial e goleou o Cruzeiro na final da Copa Conmebol Sul-Americana de Fernando Diniz pelo placar de 3-1. Foi oferecido ao Vasco por meio de representantes do treinador aqui no Brasil. Esse nome foi colocado na mesa de dirigente Cruz Maltino, mas que, de acordo com informações lá do canal Atenção Vascaínos, até o momento não responderam à oferta colocada. Então, ou seja, em princípio, não é um nome que a diretoria do Vasco da Gama procura. Não é um nome que a diretoria do Vasco quer avançar. Porque se quisesse avançar, já teria avançado. Um técnico valorizado, atual campeão da Sul-Americana, com números impressionantes sobre o comando do Racing no futebol argentino. Essa é a situação. O Vasco tem o nome do Gustavo Costas na mão, um nome interessante, um nome campeão, mas não avançou. E exatamente por conta disso, a gente, para fechar essa corda Vascão, traz mais umas aspas, dessa vez do diretor executivo Marcelo Santana. Porque é difícil entender. O Vasco vai atrás de Gustavo Quinteiros, o Vasco vai atrás de Pedro Caixinha, o Vasco vai atrás de Hernan Crespo, mas porque quando tem o nome de Gustavo Costas na mão, não vai atrás? Tem preferência? Qual é a preferência do Vasco? E Marcelo Santana responde: isso daí é a vocês. Tem a responsabilidade de buscar o título, né? É o nosso objetivo. E sobre o comando técnico, os treinadores de língua espanhola
também são uma possibilidade, já é algo que nesses últimos 5 anos está bem consolidado dentro do futebol brasileiro, né? Sejam eles sul-americanos, seja um treinador europeu que tenha facilidade com o nosso idioma. Eu acho que a maior barreira seria essa, porque para a cultura da gente, aí querer, digamos, inventar, trazer um treinador que fale inglês, um treinador que fale italiano, eu acho que não encaixaria. Poucos atletas no Brasil têm um segundo idioma com naturalidade, então a gente tem que respeitar também a nossa cultura. A presença do treinador estar ali falando diretamente com os jogadores, no nosso contexto de brasileiro, é determinante, né? Tem outros mercados que o tradutor ali faz uma parte do trabalho e funciona, no Brasil não funciona. Então, de barreira com estrangeiro, seria mais essa questão apenas do idioma. Agora, se vai ser brasileiro, se vai ser estrangeiro, deixa a gente afunilar essa escolha e a gente posiciona ao torcedor cruzmaltino. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Dentre todos esses nomes citados, Renato Gaúcho, Pedro Caixinha, Crespo, Gustavo Quinteiro, Gustavo Costas, qual para você seria a melhor opção para treinar o Vasco da Gama? Eu quero saber, deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Apenas Acorda Vascão, o primeiro vídeo, né, dessa terça-feira, perdão. E a gente pede muito o seu apoio nesse momento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento, faça com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, compartilhem o nosso canal. Vamos que vamos, o canal do Gigante realmente conta muito com a sua ajuda mais do que nunca nesse momento. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.